é que Cristo sonda a igreja e revela os perigos que a cercam. Há 5 perigos nesse primeiro ponto que eu quero ver com vocês. O primeiro está no versículo 13. Cristo vê uma igreja instalada no meio do acampamento de Satanás. No meio. Há algumas questões que precisamos aprender para entendermos o contexto do texto. E a primeira coisa que eu quero destacar para vocês é que Pérgamo era uma cidade com um passado glorioso. Historicamente era a mais importante cidade da Ásia Menor. Ela começou a destacar-se depois da morte de Alexandre o Grande em 333 a.C. Ela foi a capital da Ásia por quase 400 anos. E também foi a capital do reino Seleucida em 133 a.C. Irmãos, era uma cidade com um passado muito importante. Segundo, Pérgamo era um importante centro comercial. E por quê? Pérgamo era famosa por sua biblioteca que continha 200.000 pergaminhos. Era a segunda maior biblioteca do mundo e só ficava atrás da de Alexandria. O papiro era usado material para escrever estes papiros. No século 3, Eumenes, rei de Pérgamo, resolveu transformar a biblioteca de Pérgamo na maior do mundo. Por isso, Pérgamo gloriava-se de seu conhecimento e de sua cultura. Era um povo que lia e tinha a maior biblioteca fora de Alexandria. Terceiro, em Pérgamo estava o centro do culto asiático ao imperador. É o mesmo problema da igreja do domingo passado, a igreja de Esmirna. Eu quero destacar um pouquinho mais isso aqui. No ano 29 a.C., Pérgamo construiu o primeiro culto, o primeiro templo ao imperador vivo. Esse imperador chamava César Augusto. Detalhe, eles levantaram uma estátua para um homem vivo e não um homem morto. O anticristo era mais evidente em Pérgamo do que o próprio Cristo, porque havia uma imagem para um homem vivo. Uma vez por ano, os súditos deveriam ir ao templo de César e queimar incenso dizendo: César é o Senhor. César é o Senhor. Depois, eles podiam viver qualquer outra religião, desde que observassem esse detalhe do culto ao imperador. Esse é o contexto da igreja de Pérgamo, para entendermos. E em quinto lugar, Pérgamo era onde estava o trono de Satanás. Irmãos, e o que é o trono de Satanás? Não é um edifício, mas um sistema que governava a cidade. O trono de Satanás é marcado pela pressão e pela sedução. Onde Satanás reina, predomina a cegueira, a incredulidade, floresce o misticismo, propaga-se o paganismo, a mentira religiosa, bem como a perseguição e a sedução ao povo de Deus. Notem que Cristo não apenas conhece as obras da igreja e as suas tribulações, mas Ele também conhece a tentação que assedia a igreja, conhece o ambiente em que ela vive. Irmãos, o que governava a cidade de Pérgamo era o trono de Satanás. Era um sistema governado por ele. Segundo lugar, Cristo vê também uma igreja capaz de enfrentar até a morte por causa do nome de Jesus. Olha o versículo 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, ou a minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Irmãos, apesar do poder do culto pagão a Zeus,
a Esculápio e ao imperador, os crentes de Pérgamo só professavam o nome de Jesus. Isso é digno de nota. Eles eram fiéis, pois não negavam o nome de Jesus. Eles tinham mantido as suas próprias convicções teológicas, mesmo no meio dessa Babel religiosa. A perseguição religiosa não os intimidou. Antipas, citado aqui no versículo 13, era pastor de Pérgamo, e segundo Tertuliano, foi colocado dentro de um boi de bronze, e este foi levado ao fogo até esse bronze ficar vermelho, e Antipas ser queimado vivo dentro desse boi incandescente. Antipas resistiu à apostasia e até a morte, e ele não negou o nome de Jesus. Por isso que ele diz aqui, e não negaste a minha fé. Então, Cristo vê uma igreja, a exemplo de Esmirna, que estava disposta a morrer pelo nome de Jesus. Porém, ele vê uma terceira coisa no versículo 14. Cristo vê uma igreja que começa a negociar com a verdade. Irmãos, olha o versículo 14, acompanha aí comigo. Olha o que Jesus diz: tenho todavia contra ti algumas coisas. Como Satanás não logrou o êxito contra a igreja usando a perseguição, ele mudou sua tática, e ele vai usar agora a sedução. A proposta não é a substituição, mas a mistura. Não é apostasia aberta, mas o chamado ecumenismo. Alguns membros da igreja começaram a abrir guarda e a ceder diante da pressão do engano religioso. Na igreja de Pérgamo havia crentes que permaneciam fiéis, enquanto outros estavam se desviando da verdade. Na mesma congregação, há aqueles que permanecem firmes e aqueles que caem. Em Pérgamo, na casada, havia crentes que não negavam o nome de Jesus, mas haviam outros, segundo diz o Senhor, tenho todavia contra ti algumas coisas. Irmãos, e talvez, se olharmos para a nossa vida nessa noite, Ele diga assim: eu tenho algumas coisas contra você. Algumas coisas. Quarto lugar, Cristo vê no versículo 14 uma igreja que começa a ceder às pressões do mundo. Olha o 14. Pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e a praticarem prostituição. Josué 24:9, ele diz que Balaque contratou Balaão para amaldiçoar Israel. Balaão prostituiu os seus dons com o objetivo de ganhar dinheiro. Na verdade, o Deus de Balaão é Mamon. Ele amava o dinheiro, mas quando ele abria a boca, ele só conseguia abençoar Israel. Se você vai para o texto paralelo de Números 25, dos versos 1 ao 3, e Números 31, 16, você vai descobrir que por ganância, Balaão aconselhou Balaque a enfrentar Israel não com grande exército. Irmãos, olha a tática do inimigo: não com grande exército, mas com pequenas donzelas sedutoras. Ele aconselhou mistura, incitamento ao pecado. Assim, os homens participariam de suas festas idólatras e se entregariam à prostituição. Irmãos, Satanás é muito astuto, ele é muito esperto.
Porque quando ele vai por um lado não dá, ele vai por outro. Ele muda. São estratégias. A palavra cilada de Efésios 6 é metodeia, de métodos. Ele usa vários métodos. Então, assim os homens se deitariam com as mulheres e participariam das festas idólatras. Porém, irmãos, o Deus Santo se encheria de ira contra eles, e eles se tornariam fracos e vulneráveis. É isso que o pecado faz com a igreja, enfraquece a igreja. É por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 5,6, dizendo o seguinte: ora, não sabeis vós que um pouco de fermento leveda toda a massa? O fermento é o pecado. Sempre que a igreja se mistura com o mundo e adota o seu estilo de vida, ela perde o seu poder de influência. Amados, Satanás não está numa rede tomando água de coco, ele não está assistindo a Sky, não, ele não está. Ele quer matar a minha vida e a sua vida. Sabe o que ele quer fazer com a nossa igreja e com a sua igreja? Você que me vê, ele quer matar você, ele quer destruir você. Ele quer disseminar o pecado sorrateiramente no meio do louvor, no meio dos líderes, no meio de todos os grupos da igreja. Ele quer infiltrar o pecado aí. É isso que ele continua fazendo. E aí, quando nós não tratamos o pecado da forma que devemos tratar, nós nos tornamos fracos e vulneráveis. Vocês estão começando a entender por que a igreja de Deus está tão fraca hoje? Estão começando a entender? Vocês começam a entender, irmãos, e eu mal entrei no texto, o melhor está por vir, aguenta firme aí. Vai ser bem gostoso hoje à noite. Então, a igreja perde o seu poder de influência. Em vez de nós olharmos para as pessoas e dizer para as pessoas: olha para nós, não, nós falamos assim para as pessoas: olha para Jesus. Por quê? Porque nós estamos sem poder, nós não temos o Espírito Santo de Deus, então nós jogamos tudo para Jesus, e nós não temos o poder de influência. O grande problema da igreja de Pérgamo é que enquanto alguns sustentavam a doutrina de Balaão, praticavam a doutrina de Balaão, os demais membros da igreja se calavam num silêncio muito estranho, muito estranho. A infidelidade alinhou-se dentro da igreja com a adesão de uns e o conformismo de outros. Irmãos, eu preciso te dizer isso, nós temos vivido isso hoje. A mesma coisa, a mesma, porque nós sabemos de algumas coisas, alguns praticam e outros se calam diante do pecado. Você conhece alguém assim? Você conhece algum líder fazendo isso nessa noite? Sabe que alguém está em pecado, ele não diz absolutamente nada? Você já se olhou no espelho essa noite? Quinto, Cristo vê uma igreja que começa a baixar o seu padrão moral. Olha o 15, versículo 15. Outros sim, irmãos, o 14, alguns já estavam vivendo a doutrina de Balaão. E qual era a doutrina de Balaão? O que acabamos de ouvir: participarem de festas mundanas, comerem coisa sacrificada a ídolos, e outros se prostituindo. Aí Jesus vai dizer assim agora: outros, não são os mesmos, ok? Outros sim, também tu tens, da mesma forma, os que sustentam a doutrina dos nicolaítas. Os nicolaítas, eles ensinavam que a liberdade de Cristo é a liberdade para o pecado. Eles diziam:
Nós não estamos mais debaixo da tutela da lei. Eu já ouvi isso, eu não sei você. Nós não estamos mais debaixo da tutela da lei. Estamos livres para viver sem freios, sem proibições e sem regras. Viva a vida. Nós estamos debaixo da graça. Viva como quiser, pratique o que quiser, beba o que quiser, viva a vida louca. Como dizia Rick Martin, viva a sua vida. E alguns dizem, nós só temos uma vida para viver. Então viva da melhor maneira. Viva. Esse simulacro da verdade era para transformar a graça em licença para a imoralidade, a liberdade em licenciosidade. Sabe o que os nicolaítas ensinavam? Que os crentes não precisavam ser diferentes. Quanto mais ele pecar, mais será a graça. Irmãos, acredite, tem algumas pessoas que estão dentro da igreja que acreditam nisso. Quanto mais eu pecar, mais a graça virá e me levantará. Há uma frase que eu quero desafiar você, e por favor, se você souber, me chama no WhatsApp depois. Nós falamos uma grande loucura, eu quero crer sem pensar. O cair é do homem e o levantar é de Deus. Onde está isso na Bíblia? Alguém pode me dizer depois? Onde está? Cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai. Irmão, não. Em nome de Jesus, não. Se você nasceu de novo, você caminha. Você caminha. Ah, pastor, você não sabe, aqui em Londrina não acontece isso. Eu ouvia muito isso em Campinas. Pastor, você não sabe que está escrito: o cair é do homem e o levantar é de Deus? Eu perguntei para uma santa uma vez: ô santa, onde está isso na Bíblia? Eu nunca li isso. Pastor dizendo isso. Irmãos, não. Isso é o que Nicolau ensinava. Caminhe equilibrado. Os nicolaítas ensinavam que quanto mais eles se entregavam aos apetites da carne, maior seria a oportunidade de perdão. Algumas pessoas também acreditam nisso. Acredita. E como acredita? Olha, eu estou vivendo essa vida meia boca, mas Deus me entende. Eu estou vivendo como a igreja de Pérgamo, mas Deus me entende. Ele me entende muito bem. Ele sabe que a carne é fraca. Ah, é? Ele sabe, pastor. Ele sabe, a carne é tão fraca. O senhor sabe como é? É lógico que eu sei como é. Se eu brincar com a minha carne, eu caio. Jesus mandou você enfrentar o diabo e fugir da carne. Por que você acha? Porque você é fraco. E só existe algo maior que você que pode derrubar você. E não é Satanás, é a sua carne. Vai brincar com mulher para você ver. Vai brincar com ela. Você, mulher, vai brincar com esse moço. Vai brincar. Sabe o que vai acontecer com você? É queda, é lona, é pecado. É pecado. O que era odiado em Éfeso é tolerado em Pérgamo. Que interessante. Então, em primeiro lugar, nós vimos que Cristo sonda a igreja e revela os perigos que a cercam. Irmãos, nós estamos cercados de perigos, exatamente como os de Pérgamo. Lá estava o trono de Satanás. Cristo viu uma igreja capaz de enfrentar a morte por causa do nome de Jesus. Alguns de nós também enfrentam. Cristo viu uma igreja que começa a negociar com a verdade. Isso também pode acontecer conosco. Cristo vê uma igreja que começa a ceder às pressões do mundo. Isso pode acontecer conosco também. E quinto, Cristo vê uma igreja que começa a baixar o seu padrão moral. Porém, há uma segunda verdade no texto. Cristo diagnostica a igreja e identifica a fonte do pecado. A fonte do pecado está no versículo 13. Acompanhe aí comigo. Qual é a fonte do pecado? Satanás. É o diabo.
Satanás não somente habitou em Pérgamo, ele também governou. Satanás era a fonte dos pecados aos quais alguns membros da igreja tinham sucumbido. Seus numerosos templos, santuários, altares, seus labirintos de filosofias anticristãs, sua tolerância com a imoralidade dos nicolaítas e balamitas ostentavam um testemunho em favor do domínio maligno. Irmãos, deixa eu dizer algo a vocês, eu acredito que você já saiba, é apenas para refrescar sua mente esclarecida, como diz Pedro na segunda epístola dele. Nós precisamos apagar da nossa mente essa caricatura medieval de Satanás, despojando-o de chifres, cascos e rabo. 2 Coríntios 11:14, Paulo diz que Satanás se disfarça em anjo de luz. Não tem chifres. João 14:30, Jesus chamou de príncipe deste mundo. Príncipe. Efésios 2:2, Paulo chamou de príncipe da potestade do ar. Irmãos, Satanás tem um trono e um reino que está sobre o seu comando, e um exército de espíritos malignos que são identificados em Efésios 6:12 como dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A fonte do pecado em Pérgamo tinha nome: diabo, Satanás. Terceiro, Cristo sonda a igreja e julga os que se rendem ao pecado. Irmãos, escuta algo aqui, por favor. Jesus não tem uma opinião da igreja, ele tem um diagnóstico. Jesus não tem uma opinião da nossa igreja, ele tem um diagnóstico da nossa igreja, e o diagnóstico é tal: ele viu a igreja casada, ele viu a igreja de Pérgamo, os perigos que estavam ao redor da igreja, e ele viu que alguns eram fiéis, e ele viu que a igreja foi cedendo e cedendo. Aí ele viu que a fonte do pecado tinha nome: era Satanás, era diabo. Agora, em terceiro lugar, Cristo sonda a igreja e julga os que se rendem ao pecado. E Jesus faz duas coisas, as duas estão no versículo 16. Jesus exorta os faltosos ao arrependimento. Ele diz: portanto, arrepende-te. A igreja precisava expurgar aquele pecado de tolerância com o erro doutrinário e a libertinagem moral. A igreja precisava arrepender-se do seu desvio doutrinário e do seu desvio de conduta. Verdade e vida precisam ser pautados pela palavra de Deus. Embora, escute, o juízo caia sobre os que se desviaram, a igreja toda é disciplinada e envergonhada por isso. A igreja toda. A igreja precisa arrepender-se de sua tolerância com o erro. Irmãos amados, por onde eu passei, eu sabia, escute, essa palavra é para você, não é para quem não está vendo, ok? É para você, então aguenta firme aí. Em todas as igrejas que eu passei, eu descobri uma coisa: líderes eram tolerantes com o pecado de seus subordinados. Todas as igrejas que eu passei, todas. Eu vou explicar para você, você vai entender em miúdos. Aqui não pode ter grito não, você precisa me escutar, que o Espírito Santo abra o seu ouvido. Aqui não tem ninguém assim,
A nossa igreja não tem isso. Eu quero crer, porque se tiver, vai cair por terra agora à noite. A irmã do louvor canta muito bem, só que ela tem um namoro sem vergonha. O seu líder diz assim: pode cantar no louvor, o seu namoro é sem vergonha, mas eu não tenho quem pôr no lugar. Continua aí. Outros é líder do ministério da porta, do ministério de diaconato. A santa, a imaculada que tem a auréola na cabeça, ela sabe que a santa da porta, o seu casamento está destruído, o casamento é de fachada, e ela não poderia estar ali. Sabe o que ela faz? Vistas grossas. O líder de jovens, ele conhece alguém da liderança dos jovens que está em pecado, mas ele faz vista grossa ao pecado e permite o santo ficar ali. Ele fala: olha, vamos fazer o seguinte, vamos dar um tempo para vocês consertarem aí essa safadeza, conserta aí, vamos dar um tempinho aí para vocês, viva aí. Hora que tiver tudo bem, hora que casar passa. Tem uns que são tão imorais que dizem um negócio desse: hora que a gente casar, para, pastor. Você conhece algum líder fazendo isso? Irmão, dá uma respirada aí, toma água, isso, respira. É para você sim. E pastor, vamos para a minha classe agora. Irmãos, eu sei de casos de pastor que sabe, ele não ouviu falar, ele sabe que pessoas daqui, desculpa virar as costas para vocês, mas pessoas daqui, estão em pecado, e sabe o que o santo de Israel faz? Nada, absolutamente nada, nada. E aí ele é confrontado, ele diz: está tudo bem, eu sei do caso. Pastores infiéis à sua esposa, pastores que não são dizimistas, não são, irmãos. E nós, pentecostais cheios do Espírito Santo, nós estamos acobertando essas coisas. E Jesus diz: arrepende-te, arrependa-se. Efésios 5:11 é um texto muito duro, é muito forte para mim. Paulo diz assim: e não sejais cúmplices das obras das trevas, antes porém reprovai-a. Eu não posso ser cúmplice. Olha, eu vou dizer uma coisa: se eu souber do pecado de alguém da nossa igreja, você se prepare, irmão, que eu vou quente em você. Se você não mudar de vida, eu vou torrando no pastor Eloy. Você não pode continuar fazendo o que você está fazendo em pecado, porque isso é fermento. E Deus não tolera fermento. Ah, pastor, mas ela canta tão bem. Pastor, ele prega tão bem. Ele cita 139 versículos de cor sem olhar na Bíblia. Ele é um negócio maravilhoso. Nossa, eu não posso tirá-lo do púlpito. Eu não posso. Sabe como é que é, né? Não, eu não sei como é que é. E eu quero te dizer uma coisa para você que é líder e para você que é pastor. Deus vai cobrar de você, você vai dar conta. Você vai dar conta do pecado que você sabe, e você não trata dele santo. Ao que parece, o lema hoje em dia é: sempre diga o que pensa. Não é assim, Ana? Diga o que pensa, não é?
Alguém chega em qualquer um de nós, mas rapaz, você precisa dizer o que você pensa. No entanto, quando se tratando de mostrar as coisas imundas que vêm das trevas, essa prática pode ser perigosa. Eu acho muito interessante. Nós falamos de tudo, nós falamos de todos, mas quando se trata de denunciar o pecado, nós dormimos com ele debaixo do travesseiro. E Deus diz: arrepende-te. Arrepende-te. O que Deus diz mais? Ele exorta os faltosos ao arrependimento. Os faltosos. Isso não é para todos. Não era para todos aqui em Pérgamo. Agora, Jesus sentencia os impenitentes com o juízo. Irmãos, olha o que Jesus diz no versículo 16. Olha aí. E se não, eita Jesus, hein? E se não, venham a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Meu Pai do céu, o Deus de amor age com juízo ainda nos dias de hoje. Hoje Jesus virá em juízo condenatório contra todos aqueles que permanecem impenitentes e contra aqueles que se desviam da verdade. Antipas morreu pela espada dos romanos, mas quem tem a verdadeira espada é Jesus. Hebreus 4:12 diz que a palavra, a espada dele, é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Efésios 6:17, Paulo diz que a espada do Espírito é a sua palavra. É a palavra. Essa é a única arma que Jesus usará na sua segunda vinda. A palavra, a espada, é a única. Com ela, ele matará o anticristo, destruirá os rebeldes e os apóstatas. A mensagem da verdade, ela se tornará a mensagem do julgamento. A mesma mensagem que deu vida para uns, vai condenar rebeldes e apóstatas que não se arrependerem e não voltarem. Irmãos, eu li esse sermão há pouco e li o texto de novo agora à tarde. Eu estava estudando e o Espírito Santo me fez lembrar Provérbios 29:1. Eu encaixei aqui. Salomão diz: o homem que por muitas vezes é repreendido, ele endurece a cerviz, esse será quebrado sem que haja cura. Isso é muito forte. O homem que por muitas vezes é repreendido, ele vai endurecendo a cerviz, esse mesmo, diz Salomão, ele será quebrado sem que haja cura. Quem não ouve a voz da repreensão receberá inevitavelmente o chicote do juízo. A cerviz de Provérbios 29:1 é o pescoço, e pescoço duro é sinônimo de altivez e de soberba. Cerviz dura é sinônimo de duas coisas: altivez e soberba. Porque quem não se humilha, não reconhece o erro e não muda sua conduta, mesmo depois de ser repreendido várias vezes, só resta cair na desgraça irrepreensível.
É por isso, irmãos, recusar-se a ouvir a voz daquele que nos exorta com amor, é entrar por um caminho sem volta, é cair num buraco sem fundo, e é mergulhar num abismo de densas trevas. Densas trevas. Eu convido você nessa noite a se arrepender. Você e eu precisamos olhar para nós e voltarmos para Jesus hoje, nos arrependermos hoje, porque, irmãos, um dia será tarde demais para se arrepender. Diz Provérbios 29:1. Não vai dar mais. Se arrependa. E se não, o Deus de amor virá contra ti e contra mim com a espada da sua própria boca. Porém, há um quarto lugar, há uma quarta coisa. Eu quero terminar. Todas as cartas, todas as igrejas, Jesus termina premiando os vencedores. Irmãos, sempre há vencedores numa igreja. Sempre há. Sempre há. Mais uma vez nós vamos ver aqui que, apesar disso, Cristo sonda a igreja e premia os vencedores. E Ele dá 3 prêmios. O primeiro deles está no versículo 17. Os vencedores comerão do maná escondido. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. Isso aqui é tão maravilhoso. A gente precisa voltar em Êxodo 16, a partir do verso 11, que no deserto Deus enviou o maná. Êxodo 16, os versículos 33 e 34. Quando cessou o maná, o vaso com maná foi guardado na arca e depois no templo. E o que o maná escondido quer dizer? Refere-se ao banquete permanente que os vencedores terão no céu. Amado, eu amo a escritura, cara. João contrasta a comida, coisa sacrificada a ídolos, com maná escondido. Maná. Êxodo 16:15 diz que o maná era o pão de Jeová. O Salmo 78:24 diz que é cereal do céu. Irmãos queridos, os crentes não devem participar de festas pagãs e de banquetes pagãos, pois vão participar a qualquer hora dessa dos banquetes do céu. Ah, que banquete haverá lá. Não se venda, não se venda, não se prostre diante de festas e de ídolos e de comidas pagãs. Mantenha-se firme, mantenha-se vencedor, porque Ele, o próprio pão do céu, estará com você de eternidade em eternidade. Segundo, diz o versículo 17 que os vencedores receberão uma pedrinha branca. Olha só, bem como lhe darei uma pedrinha branca. Irmãos, essa pedrinha branca tem vários significados, pelo menos 5, mas eu quero trazer para vocês apenas 2. Essa pedrinha branca era usada em tribunais para o veredito dos jurados. Da mesma forma, o cristão é declarado justo, inocente e sem culpa diante do trono de Deus. Sem culpa. Você é justo, não porque você merecia ser justo, mas Ele o fez justo, apesar de você ser injusto. Justos, nós somos justos. Foi nos dado o veredito. E qual é o veredito? Justos, justos. Eu e você somos justos. Segundo, essa pedrinha branca era usada como bilhete para entrada em festivais públicos. Da mesma forma, a pedrinha branca é um símbolo de nossa entrada no céu
da nossa admissão no céu, na festa das bodas do Cordeiro. Irmão, que coisa gloriosa! Por isso, quem deixa as festas do mundo participará de uma festa onde terá alegria pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos. Lhe será dada essa pedra. Somos justos, e você terá direito a entrar para a maior de todas as ceias, a primeira ceia das bodas do Cordeiro. Último que Jesus diz: o vencedor receberá um novo nome, e sobre essa pedra escrito um nome novo, ao qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. O grego tem duas palavras para novo. Uma é neos, que significa novo no tempo, e a outra é kainos, que significa novo, de uma qualidade nova, que nunca existiu antes. A palavra que João usa aqui é kainos, para dizer uma coisa maravilhosa para nós, que Jesus Cristo nos traz para uma vida, a uma qualidade que nunca existiu antes. Irmãos, por isso, se você está satisfeito com a sua vida na terra, você não tem ideia do que será no céu. É uma qualidade nova, nunca vista. Jesus Cristo dá a todos os que lhe são fiéis um novo eu e um novo caráter. Novo, kainos significa de uma qualidade nova, nunca vista antes. O maná escondido é Cristo, a pedra branca é Cristo, o novo nome é Cristo. Vamos nos deliciar com esse maná para sempre, estar com Ele para sempre e compreender o nosso novo nome para sempre. Aí nós entendemos o primeiro texto que li para abrirmos o culto, é 1 Coríntios 13, 12. Paulo diz assim: Paulo, porque agora vemos como por um espelho, obscuramente, então o veremos face a face. Agora nós o conhecemos em parte. Amado, o que você não sabe é infinitamente superior àquilo que você sabe. Nós só conhecemos em parte, e há tanta briga com essa parte que nós conhecemos, há tanta confusão. Nós só conhecemos em parte. Então Paulo termina: e então conhecerei como sou conhecido. Que glorioso! Então, diz Paulo, conhecerei como sou conhecido. Meu irmão, não se venda, não se renda, porque os vencedores receberão maná escondido. Ah, maná, ah, maná, ah, maná, esse maná será maravilhoso. Os vencedores receberão uma pedrinha branca, e com essa pedra terá o seu nome e o meu nome. Aqueles que conhecem em parte conhecerão também plenamente como somos conhecidos. Não haverá necessidade de espelhos. Haviam espelhos em Israel, e os espelhos eram muito embaçados. Eu não sei se você teve a oportunidade de ver um espelho do Egito antigo. Ele é muito embaçado, e você não via quase que absolutamente nada. Então o santo Paulo usa o espelho para dizer: olha,
Nós tentamos ver a caricatura de Jesus em nós, mas está tudo meio embaçado. Mas quando Ele voltar, nós o veremos face a face. Então conheceremos como somos conhecidos. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Cristo sonda a nossa igreja e revela os perigos que nos cercam. Ele sonda, Ele continua sondando. Segundo, Cristo diagnosticou que a fonte do pecado em Pérgamo tinha nome: Satanás. Terceiro, Ele sondou a igreja e julgou a igreja, os que se renderam ao pecado, e disse aos que renderam em pecado, aos que estavam praticando as obras de Balaão e as obras dos nicolaítas: se arrependam, se não, eu venho contra ti com a espada da minha boca. Já vós outros, que continuam firmes, santos, irrepreensíveis, esperando a trombeta soar, há um maná para vocês, há uma pedra para vocês, e essa pedra está escrito o seu novo nome.